Fala para o seu irmão, Shalom Adonai. Coisa boa, não é verdade? Vocês estão cansados? Nem pode estar. Porque Deus renova nossas forças. Deus é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que providencia os recursos, Ele dá o escape para todas as situações. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Isaías 45, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibais, desde a nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém e amém. O pastor já orou, já nos abençoou. Agora, uma coisa importante que eu vejo, que nós devemos sempre salientar dentro de nós, é que eu tenho que crer no caráter sobrenatural das profecias, que eu tenho que crer que as escrituras sagradas, elas são chamadas de sagradas porque elas representam a inspiração. Os profetas, as pessoas que a escreveram, foram inspiradas por Deus. Porque se eu creio nas profecias, tanto bíblicas como aquelas que o pregador é usado para falar para você, se eu creio que aqui é a palavra escrita de Deus, de forma alguma eu posso sair da mesma forma que eu entrei. Eu entrei cheio do Espírito Santo, você vai sair mais cheio do Espírito Santo de Deus. Você entrou aqui confiante na palavra de Deus, você vai sair mais confiante ainda. Porque você crê na palavra de Deus, você quer que as profecias, elas acontecerão no tempo certo. Quando eu creio na palavra de Deus, todas as possíveis turbulências que possam aparecer na minha vida, eu as encaro de uma forma que não pode me abalar, não pode fazer com que eu perca o sono, não posso tomar aquilo como algo que vai de ruim acontecer na minha vida, porque o Senhor disse através da sua palavra profética, Mateus 28, 20, que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, e Ele vai estar, Ele já está com você, não importa qualquer que seja a situação. Deus é o único que pode prometer e cumprir algo na sua vida. Ele é o único que já prometeu, já deixou seus profetas falarem para você. E aquilo que ele falou vai acontecer. Ontem tivemos atos proféticos, pregação toda profética. Ela tem que servir para mim, para cada um de nós, cada palavra dita, cada palavra das escrituras sagradas,
proferidas. Se nós estamos em 10, 20, 500 mil, não importa a quantidade de pessoas, essas palavras, mesmo que seja uma simples vírgula, tem que ser endereçada a mim. O pregador ontem foi lá comigo e entregou uma profecia. E eu estava ali, Senhor, chega a minha vez, fala comigo. E chegou, falou duas coisas. Uma espiritual e outra material. E aquilo que eu estava pedindo, estava aguardando. E Deus falou. E Deus falou durante todas as pregações comigo, como tem falado com você também. Nesse texto que nós lemos, eu vejo ali palavras de restituição, palavras de Deus de restauração e palavras de cuidado que Deus tem para com o seu povo. Muitas vezes nós somos levados a certas circunstâncias. Outras vezes Deus é que nos leva àquela situação. Como por exemplo, José quando foi levado para o Egito, ele foi levado pelas circunstâncias. E quais são as circunstâncias que o levaram para o Egito? Né, pastor? Você pregou isso. A inveja dos irmãos. Mas mesmo no Egito, mesmo na casa de Potifar, na prisão, mesmo no palácio, Deus cuidou de José. Deus honrou José. Não importa, meu irmão, qual seja a sua situação, pode ser horripilante para você, pode ser humilhante para você, pode até ser preocupante para você, mas saiba que Deus está cuidando de você. Elias, pelas circunstâncias, ele foi parar numa caverna. E qual é a circunstância? O medo. Ele obteve medo quando a promíscua rainha Jezabel ameaçou de morte. Ele com medo correu, foi se esconder num buraco. Mas mesmo naquela caverna, naquele buraco, Deus estava com ele. E Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aí? Aí vieram as desculpas. Deus falou: vamos, sai daí que eu estou contigo. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal vai te alcançar. Praga nenhuma chegará até você. Nesse texto que nós lemos, coisas anteriores, Deus foi quem levou o povo de Judá. Deus fez a sua justiça para com o povo dele. Quando a iniquidade, a maldade, quando a imoralidade chega a um extremo, ao limite da tolerância de Deus, Deus ele faz a sua justiça. E mesmo quando ele está fazendo essa justiça, Deus está com o povo dele. E Deus levantou o pior rei, a pior nação babilônica, os caldeus, para fazer justiça para com o seu povo. Usou profetas para falar: olha, endireitem os vossos caminhos, voltem-se a mim, porque eu sou o Senhor. Eu não aceito adoração para outros deuses, porque não são deuses. Falou para o profeta Abacuque: olha, a nação que eu vou levantar, ela se chama a nação de Babilônia. Na época, a nação mais cruel que existia, mais pecaminosa, uma nação de bárbaros, a ponto de Abacuque se estremecer. E a gente pode imaginar quando ele, naquele diálogo com Deus, Deus falou isso para ele, e ele ficou pasmado, e ele proferiu uma palavra profética para mim, para você, para todos nós, que o justo viverá pela sua fé.
justo viver pela sua fé. É o justo viver pela confiança que ele tem em Deus. Se nós, em pleno século 21, não confiarmos no Senhor, por qualquer que seja a situação, nós não conseguiremos passar por esta vida com uma vida plena, uma vida de alegria, uma alegria de paz, onde tudo parece que está ruindo ao nosso redor, mas temos que crer que Deus é o Deus que cuida, que é o Deus que protege. Fala assim: eu sou justo, eu vivo pela minha fé. Você profetizou palavras do Senhor. E nesse exílio babilônico, meu irmão, não tudo de uma só vez, foi levado todo o povo de Deus para a Babilônia. Todo. Claro que ficaram alguns remanescentes. 3 etapas, praticamente toda Judá foi para a Babilônia. Agora você imagine que dentro daquele povo havia pessoas retas diante de Deus, como Misael, Ananias e Azarias, que depois os caldeus deram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi também para lá uma pessoa importante, fiel ao Senhor, Daniel. Homem muito amado, levanta-te, eu falarei contigo. Daniel, cujo nome caldeu Beltesazar. Pessoas importantes, retas diante de Deus. Pessoas que estavam honrando a Deus, mas estavam ali no exílio. Tinham que estar ali, diante daquele panteão babilônico, onde o seu principal Deus era Bel, também conhecido como o Deus Marduk. Estava ali, mas ele não se prostrou a nenhum Deus. Nem ele, nem os seus 3 amigos se prostraram diante de Deus. Porque eles sabiam que mesmo que eles estivessem nessa situação caótica, uma situação que pelas forças humanas, eles não conseguiriam resolver aquela situação, longe de sua pátria, longe dos seus pais, costumes, línguas diferentes. Mas eles sabiam que Deus era o Deus que o protegia, era o Deus que estava ali com eles naqueles momentos. E Deus está falando para mim e para você mais uma vez, que Deus está com você. Não importa se há escassez, não importa se há uma possível tribulação ou aflição, porque Jesus falou que nós teríamos, mas para nós nos animarmos, porque Ele venceu todas essas dificuldades. Falta de dinheiro, não se esqueça que Ageu 2,8 diz o Senhor: eu sou o dono do ouro e da prata. Não é que ele é rico, ele é dono. Rico é muito pouco, milionário, bilionário é muito pouco. Ele é o dono. Ele é o Deus que governa todas as nações. Ele é o Deus que faz como o leito do rio faz com as suas águas. Provérbios 21:1. O leito leva as águas para onde Ele quer. Assim Deus faz com o coração dos reis. Faz aquilo que lhe apraz, que Ele quer, que lhe agrada. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós sabemos que eles foram julgados por não negarem o Deus verdadeiro, Javé. Eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Imagina aquela situação, vai se dobrar diante desse Deus, dessa estátua. Não vou me negar, não vou me ajoelhar. Joga os 3 lá para dentro. Mas mesmo na fornalha, Deus estava cuidando, estava com ele, o próprio Deus estava ali, Jesus estava ali, a ponto de Nabucodonosor falar assim: olha, nós jogamos 3, mas agora eu estou vendo um 4º homem, e essa 4ª pessoa é semelhante aos deuses. Ali estava Jesus, assim estava o anjo do Senhor,
estando com eles na fornalha. Se, meu irmão, você está pensando que você está numa fornalhinha, num foguinho que está te queimando a ponta do dedo, saiba que ela pode ser grande ou pequena, Deus está com você. Deus tem o resgate, Deus tem a restituição, Deus tem a providência dEle. Daniel nem se fala. Daniel, Deus exaltou. Deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E Deus o colocou como um dos maiorais abaixo de Nabucodonosor. Deus providencia, meu irmão. Deus providencia. Jeremias 25, versículo 12 e 13 fala o seguinte: o meu povo ficará no cativeiro babilônico por 70 anos. 70 anos são 70 anos. No versículo seguinte diz o seguinte: mas haverá no término desses 70 anos, eu vou libertar o meu povo. E eu vou extinguir, eu vou aniquilar todo o rei da Babilônia. E eu vou colocar em ruínas perpétuas. Não tem mais jeito de reconstruir essa nação babilônica. Os caldeus serão aniquilados totalmente, porque o Senhor, eu falei, eu disse, e tudo será cumprido quando se completarem 70 anos. Daniel, quando foi para a Babilônia, levado muito jovem, ele conhecia essa profecia. Ele sabia quanto tempo o cativeiro ia durar. Mas uma preocupação surgiu na vida dele. 70 anos já estão quase sendo completados. E eu não estou vendo nada que possa visualizar que Deus está nos libertando. Não estou vendo nada, as coisas parecem estarem paradas. Não vejo nada que parece que eu esteja saindo dessa situação. Não há nenhum indício de que isso que Deus prometeu para mim e para você, que esse cativeiro, seja ele na área financeira, seja ele na área matrimonial, seja ele na área espiritual, seja qual for a área, você está pensando que Deus se esqueceu, que Deus não vai cumprir aquilo que Ele falou na sua vida. Eu digo para você em nome de Jesus, que esse tempo está afindando, porque o tempo de cantar chegou na sua vida. Você pode glorificar o Senhor e cantar o teu hino da vitória. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus além dEle. Ele é o Deus que fez as nações, Ele criou tudo para a glória dEle. Pensou Daniel esperando ali, velhinho já? Eu quero é voltar para a minha terra, embora ele não tenha voltado. Eu quero é ser livre. Eu quero, porque eu sou livre no reino espiritual, mas no reino material eu quero ser livre. Eu não quero que as coisas que talvez estejam me espetando, venham me tornar um prisioneiro daquela situação. Venham me tornar uma pessoa que não consegue dormir direito. O seu pensamento é um só, quando deveria estar inteiramente ligado com Deus e saber que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que protege. Ele envia os teus santos anjos para que eles se acampem ao seu redor, para te guardar, para te proteger. Essa é a promessa que Deus fez na minha, na sua vida, e vai ser sempre assim, porque um dia quando nós não estivermos mais aqui na terra, nós estaremos com Jesus, nós estaremos ali nos céus, nós estaremos sendo governadores junto com eles, nós seremos os seus administradores. Você crê nisso? Mas olha a surpresa.
O último rei babilônico, o último rei caldeu, que Daniel estava convivendo, era um rei chamado Belsazar, bisneto de Nabucodonosor. Aquele rei infame, desprezível, pegou os utensílios de Deus, da casa de Deus, trouxe lá de Jerusalém e usou na festa pagã, imoral. Obrigado, irmão. As coisas sagradas de Deus. E ele, numa parede caiada, viu a mão de um homem escrever na sua própria língua, no seu próprio idioma, Menem, Menem, ainda repetiu 2 vezes, Menem, Menem, Tekel Parsim. Menem, Menem, Tekel Parsim. E ele, embora não tenha entendido aquilo, aquele rei, o último rei babilônico, ele não entendeu aquilo. E a palavra de Deus diz que ele começou a tremer, os seus joelhos começaram a bater de medo. Só tem medo quem não é de Deus, só tem pavor quem não confia no Senhor, só tem Deus quem tem culpa, só tem medo de Deus quando não conhece o Deus que você serve, que eu sirvo. E foi chamado Daniel porque os sábios não conseguiam entender, liam, mas não entendiam, liam, mas não sabiam interpretar. Mas Daniel, velhinho, chegou ali para o rei Belsazar, falou o seguinte para ele: olha, rei, prepara-te, porque ali está escrito que você foi pesado na balança. E o pior de tudo, você foi achado em falta. E chegou o teu fim. Brinca com Deus. E fala até mais. Brinca com crente. Brinca. Comece a falar. Não vocês, não eu, nem nós. Mas comece a falar injúrias. Mentira. E quando Deus faz a justiça, o pastor Klaus conhece uma situação da nossa família, da minha família em especial. Quando Deus põe a mão, ninguém tira. Não há lei, não há magistrado. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está falando com você? Deus está falando muito comigo. Está falando assim: Joel, confia mais. Joel, presta atenção na minha palavra. Não se desvie, não tenha o seu pensamento deslocado em outras coisas. Porque cada palavra é para você, é para nós, é para cada um de nós. No leito seco do rio Eufrates, um rei chamado Ciro. Aí que entra a história de Ciro. No leito seco, vão os homens persas, vão na porta da Babilônia, dão um empurrãozinho. Sabe o que aconteceu? As portas já estavam abertas, e ele vem, todo o exército foi, entrou em Babilônia, foi lá, o primeiro homem, Belsazar, a ser morto, como tinha profetizado, que mesmo ainda nesta noite, a tua vida será ceifada, será tirada. E foi ele o primeiro homem, o primeiro rei babilônico, que foi morto ali pelos persas. Agora, olha interessante. Nós lemos isso daí. A palavra de Deus diz, olha, isso que Isaías escreveu, só para você ter uma ideia do poderio de Deus, do senhorio de Deus, foi escrito entre 150 a 200 anos antes de Ciro. Não tinha nem nascido, nem era rei, mas Deus falou o seguinte: eu escolhi um nome para esse homem, esse nome é Ciro.
E eu coloquei nesse homem, nesse monarca, um sobrenome: meu ungido. Não ungido no sentido como foi ungido Samuel e outros profetas, mas essa palavra ungido é para uma missão especial. E essa missão especial era ele ser o homem, ser o rei, o primeiro rei a dizer que o povo de Deus estava sendo liberto a partir daquele momento. E olha que coisa interessante que nós lemos. Olha só que coisa maravilhosa, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face, eu soltarei diante dele tudo aquilo que se opõe a ele. Ciro não conhecia isso aqui, Deus não sabia disso, muito pelo contrário. Ciro, esse rei persa, ele era uma pessoa que não era servo de Deus, nem conhecia Deus. Por várias vezes nós lemos, se você ler todo o capítulo, Deus diz que ele não o conhecia, ele não sabia que era Deus. Muito pelo contrário, Ciro, nas suas vitórias, ele atribuía aos grandes deuses. Ele atribuía a sua vitória sobre a Babilônia ao Deus maioral, aquele Deus Bel, também chamado como Marduk. Ele atribuiu a ele a sua conquista babilônica. Mas teve alguém que chamou Ciro de lado e falou assim: Ciro, vem aqui. Você está atribuindo a tua vitória para você e para os seus deuses que não são deuses. O teu sucesso você tem que atribuir para Deus. As vitórias você tem que atribuir só a Deus. A graça que Deus derramou, é só Ele pode derramar essa graça. Só Ele, mais ninguém. Chamou Ciro e mostrou para ele: olha, Deus diz assim: eu irei adiante de ti, Ciro, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus estava tirando, por isso que ele usa no futuro, porque ele não tinha nem nascido ainda, ele estava tirando todos os impedimentos para que se cumprisse os propósitos de Deus. Irmãos, Deus está tirando os impedimentos. Palavra também profética nesta manhã: Deus está tirando os impedimentos. Portas de bronze, ferrolhos de ferro, Deus está quebrando. Você vai andar agora, meu irmão, assim, a passos largos na sua vida. Você vai andar de uma forma que você não pode se esquecer de atribuir isso a Deus, a Jesus. Saber que é Deus que tirou você dessa situação, mesmo que ela não esteja lhe afogando. Porque Deus não te deixa afogar. Quando nós mergulhamos nas águas, nós ficamos sem ar, mas existe uma força chamada empuxo que te leva para a superfície, para você poder respirar. E essa força é Jesus na nossa vida. Essa força é Deus que faz você entrar por aquelas portas e dizer assim: aqui eu encontro respiro para a minha vida, aqui eu encontro solução, porque Deus está nesse lugar, Deus está falando comigo. Eu creio, eu tenho que crer, eu tenho que tomar posse que Deus está falando isso comigo. Deus é Deus, meu irmão. Aí diz o seguinte: as riquezas encobertas Ele está te dando para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Irmão, mesmo antes de você nascer, mesmo antes de tudo, Deus colocou um nome de seu. Ele colocou o teu nome. Ele conhece, Ele conhecia, vai continuar conhecendo você. Porque você tem um propósito diante de Deus. No mínimo um propósito de adoração, uma unção de adoração. Deus te conhecia mesmo antes que você fosse formado. Deus sabia quem você é, quem você seria.
Porque Deus está no controle de tudo. O pastor Klaus falou que prosperidade não é só dinheiro, faz parte de um conjunto. É um elemento. Deus tem riquezas preparadas para você. Eu creio que a maior riqueza que nós possamos receber, claro, a salvação é uma grande riqueza, mas são bênçãos espirituais para a nossa vida. São bênçãos que só Deus pode dar, dinheiro não compra, só Deus pode dar. E Ciro falou a verdade. Que riquezas são essas? Você não dominou o Egito? Deus te deu aquelas riquezas do Egito, aquele espólio. Foi Deus que te deu essas riquezas. E te deu ainda mais o controle da rota comercial egípcia. Isso dá um dinheirão, foi Deus que te deu esse controle para você. E você nem conhecia o Senhor. Quando Ciro olhou aqui e falou, sou eu mesmo, está acontecendo. E aí, sabe o que ele falou? Vamos voltar, porque a Bíblia não está, os livros não estão em ordem cronológica. Vamos em Esdras, capítulo 1. Olha o reconhecimento de Ciro. Esdras, capítulo 1, logo depois de 2 Crônicas. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha, primeiro ano, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha só que bonito, irmão. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele. Olha aí, está profetizando para Deus ser o povo dele. E suba a Jerusalém, que é Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha a declaração de um rei que atribuía as suas vitórias a demônios e agora reconheceu que Deus era o Deus da vida dele. Que coisa bonita, né, meu irmão? Coisa linda. Deus falando, reconheça, meu irmão. Reconheça. Porque é Deus na nossa vida. Deus falou, a partir de agora vocês estão livres. Quem quiser volta para Jerusalém. Vai, Zorobabel. Vai, Esdras, segunda leva. Vai, Neemias, terceira e última leva. Voltem, porque ainda eu vou honrar o meu povo aqui na Pérsia. Eu vou levantar uma mulher judia, Hadassa, que eles vão passar a chamá-la de Esther. Ela será a rainha aqui da Pérsia. Irmão, você é a rainha no reino de Deus. Você é pessoa importante, você é pessoa de destaque aqui. No reino de Deus, você não é uma qualquer, nem qualquer uma. Você é uma pessoa que Deus escolheu, meu irmão. Você é uma flor assim, linda, preciosa. A palavra de Deus diz que ele é a rosa de Saron, a rosa mais linda de Saron, daquele vale fértil. Você é uma mulher em que Deus colocou, e se ainda não colocou, vai colocar ao lado de um homem. O homem, Deus vai colocar do lado de uma mulher o casamento. Nunca pense, cristão, em se separar da sua mulher. Nunca passe isso pela sua cabeça. Se está passando, repreenda, espírito, demônio da separação, cai fora, porque eu te ordeno em nome de Jesus. Você fez um juramento diante de Deus, eu fiz há 41 anos atrás. Amar, respeitar, estar com ela.
Em qualquer que seja a situação. Deus fez aliança, só Deus faz aliança conosco. Nós não temos capacidade nem aptidão para fazer aliança com Deus. E Deus fez uma aliança, um pacto conosco. E esse pacto é que os dois sejam apenas um. As coisas que não estão boas estão findando. Nós temos que ter a confiança em Jesus. Nós temos um exemplo aqui do pastor Klaus, um exemplo típico de confiança em Deus. Para ele fazer as reformas. Se ele fosse confiar no dinheiro que entra na igreja, ele não faria. Mas ele confia no Deus que manda o dinheiro. Essa triangularização, você, Deus e a pessoa, não é fácil. Pessoas espirituais fazem isso. Não estou dizendo para fazer loucura, não. Porque Deus dá inteligência para que nós possamos absorver os propósitos de Deus na nossa vida. Não adianta falar, para com isso, crise. Nós dependemos de Jesus. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor é a tua sombra direita. Desvencilhe-se da sombra, eu quero ver se você é capaz. Onde você vai, a sombra te acompanha. E diz que a palavra de Deus que está à direita, uma posição de honra, é só Deus que tem posição de honra. É Deus que é a tua sombra. Nessa metáfora usada. Deus é o Deus que te protege. Deus é o Deus que guarda. Nós vemos o último versículo 7. E esse versículo 7, de Isaías 45, se você puder voltar lá. O último versículo que nós vemos do capítulo 45, que é o verso 7 que nós vemos. Diz assim, Deus falando, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Para nós entendermos isso e não ficarmos assim, vamos ver o que a palavra de Deus explica para nós. E ela está em Efésios. Em Efésios. Primeiro, acharam? Efésios capítulo 1, verso 11. Posso ler? Diz assim, Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho da sua vontade. Meu irmão, tudo vem de Deus. Mas uma coisa nós podemos declarar, de acordo com esse versículo, que a prática do mal é de responsabilidade da criatura e não do Criador. Ele tem o controle de tudo, ele faz todas as coisas. Ele mandou as pragas para o Egito. Quando ele mandou, estão sob o seu comando os anjos decaídos que são os demônios. Eles estão também sobre as ordens de Deus. Eles também se submetem àquilo que Deus quer de acordo com o seu propósito. Mas o propósito que Deus tem para os seus, para o justo, é um propósito de bênçãos. Como nós cantamos que do trono de Deus saem rios. Esses rios representam as bênçãos do Senhor, indo para a sua, para a minha vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos aplaudir o Senhor.
vou chamar aqui à frente não por causa do tempo, mas Deus me revelou, ó. Pessoas que com tudo que tem visto e ouvido, ainda continuam na mesma mesmice espiritual. Acham bonito, mas a palavra não sai daqui, ó, não sai da mente. Ela precisa da mente vir por coração. Esse significado é crer e confiar. Há pessoas ainda que continuam olhando para a adversidade, para a crise, não olhando para Deus, que é o Deus que faz a providência na sua vida. Pessoas que receberam diagnósticos médicos, e essas pessoas estão abaladas e dizendo assim, eu vou morrer. Não, meu irmão, Deus cura o câncer, saiba você na sua vida. Deus liberta você daquilo que você está aprisionado. Deus liberta o seu filho daquilo que está se opondo ao crescimento espiritual dele. Deus quer restaurar o teu casamento nesta manhã. Deus quer te dar uma nova vida, escrever na história de Deus uma nova história para você, para que você possa dizer como Ciro disse, que só o Senhor é Deus e por Ele são feitas todas as coisas e para Ele. Feche os seus olhos que eu vou orar e vamos